Rafa, se Jesus era pobre, por que então que eu tenho que buscar a prosperidade financeira? E quem disse que Jesus era pobre? Né? Jesus nunca foi pobre. O que a gente tem que entender é o seguinte: Jesus ele nunca acumulou bens, ele nunca acumulou riqueza, ele não construiu patrimônio, até porque um dos propósitos de se construir patrimônio, principalmente naquela época, é você deixar para sua posteridade, para sua descendência. E Jesus não veio deixar descendência, digamos, carnal, né? Ele não teve filhos, etc. É importante entender que Jesus ele sempre foi próspero, abundante, nada faltou na vida dele, até porque ele é o próprio Filho de Deus, o Deus que nós dizemos que é o dono do ouro e da prata. Quando a gente vai para Gênesis, por exemplo, a gente vai lá no Jardim do Éden, antes da queda do homem, não tinha pobreza, não tinha escassez financeira, no sentido finança ali de recurso, né? O dinheiro não existia, mas existia o recurso, né? Não tinha doença, não tinha enfermidade, todas essas limitações, esses males passaram a coexistir com o homem só depois da queda. Então a gente percebe que na essência divina não há pobreza, não há falta. Jesus, ele sempre foi próspero, porque nada faltou para ele. Jesus tinha um ministério que era composto por 12 apóstolos. Parte desses apóstolos tinham família, tinha esposa. Pedro, por exemplo, tinha esposa. E a gente sabe que mais do que nunca naquela época, o homem tinha um papel de prover. Ainda que a mulher também ajudasse, mas o homem, a responsabilidade de provisão era sobre a vida do homem. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Aí eu me pergunto, da onde que veio parte dessa provisão da família dos apóstolos que eram, por exemplo, casados como Pedro? Com certeza veio do ministério de Jesus. Uma outra pergunta que eu faço, pobre tem tesoureiro? Eu nunca vi pobre ter tesoureiro. Jesus tinha um tesoureiro, que inclusive roubava. E mesmo roubando, não faltava para sustentar ele e os discípulos. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele não foi apegado a nada material. Foi por isso que ele falou, olha, os pássaros têm os seus ninhos, a raposa tem o seu covil, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquilo ali não é sobre pobreza. Aquilo ali é sobre não estou enraizado nessa terra. Não estou apegado nessa terra. Ele nunca condenou a riqueza. Ele condenou o amor ao dinheiro. Um jovem rico. José de Arimateia, discípulo de Jesus, riquíssimo. Inclusive cedeu o túmulo para Jesus ser sepultado. Um túmulo que foi escavado na rocha. Que só quem tinha dinheiro poderia ceder um túmulo como aquele. As vestes que Jesus usava. A Bíblia diz que na cruz do Calvário os romanos disputaram pelas vestes de Jesus. Porque eram de linho finíssimo. Todos os elementos. Jesus nasceu numa manjedoura. Vai ler o contexto aí. O recenseamento estava acontecendo, as famílias migrando para suas cidades natais para poder fazer ali, abastecer o que hoje seria o nosso censo, né? A contagem da população. Maria entra em trabalho de parto. Não tinha onde eles hospedarem. Lá em Lucas, o evangelista Lucas deixa isso bem claro. Não tinha vaga nas hospedarias e eles tiveram que ajeitar um lugar. Foi numa manjedoura que colocaram Jesus. Agora, Jesus nasceu com o quê? Ouro, mirra e incenso aos seus pés. 3 presentes que os magos trouxeram, que eram caríssimos. Eu nunca vi pobre nascer com ouro nos pés e com especiarias tão preciosas como Jesus nasceu. Então, a questão é, Jesus não era pobre, e prosperidade não é pecado, prosperidade não é errado. Prosperidade faz parte do reino de Deus. A Nova Jerusalém tem as ruas asfaltadas de ouro, ou seja, a riqueza é divina. Ela não é maligna e nem humana. Agora, por que tem muitos cristãos que não prosperam? Por causa dessa mentalidade. Porque eles se armam de crenças que geram bloqueios e esses bloqueios impedem eles de prosperar, de avançar. Rafa, o que essas pessoas então têm que fazer para destravar a vida financeira, para experimentar da prosperidade financeira e também em outras áreas? Elas precisam passar por aquilo que eu chamo de jornada de autoconhecimento com conhecimento.